Boa noite, senhores, e bem-vindo ao canal Ciência em Filosofia. Meu nome é Rômulo, eu sou doutor em Zoologia pela Universidade de Oxford. E eu queria, pela primeira vez em 4 anos, apresentar esse canal. Por que que ele existe, quais são os meus interesses com este canal. Então, como alguns dos senhores sabem, eu fui ateu por mais de 15 anos. E nessa época eu defendia um materialismo feroz, aquele que até reduzia toda a criatura simplesmente aos seus átomos ou genes que fosse. E em um certo momento eu tive uma conversão. Eu não vou descrever essa conversão aqui, porque eu já o fiz em 2 vídeos, mas eu tinha um canal extremamente degenerado na época, que eu basicamente espalhava aí alguns casos extremamente libidinosos da minha vida, vídeos completamente ofensivos, sem nenhuma razão de ser. E eu considerei, obviamente, após a conversão, deletar aquele canal, né? Apagar esse período da minha vida. Mas eu tive uma certa inspiração, se posso dizer dessa forma, de tal qual eu fui convertido, que eu também convertesse o meu canal, para que, caso alguns ateus tivessem paciência de acompanhar-me após essa conversão, que quem sabe eles também não se convertessem. Então eu deletei todos os vídeos antigos, alguns deles tinham quase 300 mil visualizações, e resolvi, então, compartilhar a minha fé e a minha área de atuação, porque converter me fez perceber que a ciência moderna ela tem problemas filosóficos seríssimos e algumas ideologias são vendidas como se fossem teorias científicas, né? E eu percebi que era da vontade de Deus que eu combatesse, dentro da minha área de atuação, algum desses erros. Então, por isso eu criei esse canal, porque ele tanto discute os aspectos científicos, principalmente na área de biologia, que é a minha área de atuação, mas também algumas questões filosóficas, que foi através da filosofia que eu cheguei a Cristo, e foi através da filosofia que a minha ciência se tornou muito mais precisa e mais ancorada na realidade. Então, o objetivo desse canal é transmitir esse pouquíssimo conhecimento que eu ando desenvolvendo nos últimos 4 anos, talvez trazer alguns ateus para mais próximo de Cristo, porque eu recebi essa graça pela oração dos outros, pela ação dos outros e ultimamente pela graça de Deus, e eu tento então, com esse canal, devolver um pouco, né, com a ajuda da graça, esse bem que eu recebi, né? E também tirar essas dúvidas a respeito da ciência, né? Porque hoje em dia a ciência está sendo utilizada como uma arma contra a nossa fé. Então eu quero mostrar que o cientista e o católico, eles não são duas pessoas separadas, eles não são incompatíveis. Não é necessário que eu deixe o meu catolicismo fora do ambiente de trabalho para ser um cientista. Pelo contrário, o meu catolicismo e a filosofia tomista, eles informam o meu trabalho e os torna muito mais ancorado na realidade, muito mais produtivo. Então eu estou aqui para te ajudar. Caso você esteja tendo crises de fé, caso você tenha sido ensinado doutrinas que são contrárias à fé e que foram dadas para você como sendo um fato científico, como por exemplo a teoria da evolução, que é vendida como um fato consumado, que você é um primo do macaco. Então eu estou aqui para te mostrar que não é bem o caso. E é importante que seja dito que eu fui evolucionista por vários e vários anos, praticamente durante todo o meu período de ateísmo. Eu fiz toda a minha carreira em cima do evolucionismo. Eu publiquei artigos sobre evolução. Eu fiz o meu doutorado e meu mestrado sobre evolução. Então eu tenho sim autoridade para discutir o tema. Então é por isso que neste canal a teoria que eu mais ataco e que eu mais discuto é o evolucionismo, por causa da minha experiência. Mas aqui a gente vai falar sobre outros assuntos também, tangenciais, como por exemplo, outras teorias científicas que também atentam contra a fé, algumas visões materialistas de forma geral, que são vendidas como a ciência, mas que são filosóficas, e obviamente
um pouquinho sobre a minha fé católica. Então, esse é o objetivo do canal Ciência em Filosofia e eu gostaria de convidá-los, principalmente aos ateus, que assistam alguns dos vídeos. Eu não sou nenhum fanático, eu não posso ser enquadrado como um ignorante que desconhece os assuntos que eu discuto na área de biologia. Então dê uma pequena chance para mim, para que eu possa, quem sabe, convencê-lo. E eu tento ser bastante assertivo quando as pessoas me buscam no privado. Muitas vezes eu perdi horas dos meus dias respondendo pessoas que eu não poderia estar fazendo outras coisas, porque eu quero muito que os senhores encontrem as verdades que eu fui apresentado. Então eu rezo para que esse canal lhe seja útil, que Nosso Senhor toque o seu coração assim como tocou o meu, e que quando viemos a morrer, que possamos nos encontrar no reino dos céus. E se você foi de alguma forma beneficiado por este canal, eu peço apenas que os senhores rezem por mim. Tá? Se os senhores quiserem contribuir financeiramente, em algum momento eu vou fazer essa opção ser possível, mas o que eu mais preciso é de orações, porque a batalha que eu estou engajando é uma batalha espiritual. Então, por favor, rezem e ajudem a divulgar o canal. Muitas pessoas não divulgam. Então é isso. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.